Nosso irmão tem também da parte de Deus algo a trazer para a igreja, ele que é obreiro na cidade de Cuiarana, onde um trabalho desafiador tem sido ali desenvolvido com a ajuda do Senhor por essa família. Nós queremos também, além das orações, entender e contribuir, ajudar essa família nesse trabalho aqui na nossa região. Ele vai falar muito mais certamente, mas apenas para destacar, ele é um irmão que tem uma experiência juntamente com a sua esposa, junto à Jocum, Alcance Amazônico, e nós queremos estar com nossos corações abertos para receber do Senhor o que Ele tem a nos transmitir. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso irmão Alex, certo de que o Senhor há de usá-lo. Irmãos, bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus. Gabriel já falou, me chamou Alex, casado com a Eldiane, pai da Aurora e do Tobias. Foram lá para a salinha, né? Eu não recordo a última vez que eu estive aqui, sei que faz um tempo, mas é uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, ter essa oportunidade de compartilhar. E no momento eu estou ali como obreiro na congregação de Cuiarana, fica na cidade de Salinópolis, mas Cuiarana é um vilarejo de lá da cidade. E estamos quase fazendo 2 anos no trabalho, né? Estamos ali debaixo da autoridade da primeira igreja de Belém. E, como também citou o Gabriel, antes nós estávamos trabalhando na Jocum. Passamos um tempo, fomos ali capacitados, fomos também treinados para estar ali entre os ribeirinhos, entre os quilombolas. Em alguns momentos a gente teve contato com indígenas, e então foi um tempo também muito, muito precioso. A gente, sem desejar, Deus foi providenciando ali momentos, situações, ao ponto da gente até trabalhar como liderança dentro lá da base da Jocum. E entendemos, né, o tempo para trabalhar especificamente com a nossa igreja, né? Então, recebemos o convite da igreja de Belém, especificamente para que eu estivesse ali em Cuiarana e fosse também avaliado, né? Observado, avaliado ali pelo pastor Ronald e pastor Rogel. Eu creio que, inicialmente, ao meu respeito, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Agora, indo para a nossa proposta, né, que foi feita da gente poder tratar a respeito dos desafios que nós temos, e eu escolhi o texto de Atos, pedi que os irmãos abram, capítulo 8, né, para que nós tenhamos uma direção baseada na palavra do nosso Deus para tratarmos a respeito, né, dessa questão dos desafios. Atos 8, eu lerei do versículo de número 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Aqui. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém,
E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Gostaria de orar com os irmãos. Senhor, nós estamos aqui, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, diante da Tua palavra, diante do desafio que é de vivermos segundo o Teu Evangelho, de fato, não apenas guardarmos as informações, mas sermos transformados e a cada dia mais e mais, como Cristo, sermos responsáveis com a Tua obra, Pai. Pedimos que nos eduque, ministre ao nosso coração, Senhor. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, particularmente, pensar a respeito de desafio no campo missionário é pensar no desafio que temos de proclamar o Evangelho do nosso Deus, seja ele em palavras ou seja ele em obras. Então, geralmente é o pensamento e o questionamento que eu faço, né, quando penso a respeito desses desafios que vão surgindo durante a caminhada que nós temos dentro dessa responsabilidade, né, de viver o Evangelho, de, com a nossa vida, sermos essas testemunhas e, em momentos oportunos também, de poder abrir a palavra, de poder explicar, né, de proclamar o Evangelho. Um questionamento que fica é que se alguns dos desafios que vão surgindo durante essa jornada ou essa batalha que nós travamos, se algum desses desafios podem impedir o avanço desse evangelho, o avanço, né, desse reino. E para os irmãos pensarem a respeito disso, né, desse questionamento e entendendo que pode ser uma pergunta fácil de se responder, mas muitas vezes nós não tratamos a partir do que a palavra nos diz, né? Então, talvez numa roda de conversa a gente saiba dizer muito rapidamente, lembrando dos ensinos, das doutrinas. Não, nosso Deus é soberano, né? Ele prometeu e Ele pode ali cumprir, que nada vai impedir, né? Nada tem o poder. Mas nós precisamos voltar para a palavra, né, e ter a perspectiva disso, de fato, no convívio, no cumprir dessa responsabilidade, entendendo que essa responsabilidade não é apenas uma questão de sabermos opinar,
mas é uma questão de sabermos responder com a nossa vida, com a nossa postura, né? Com o processo que envolve, né, toda essa caminhada que nós temos, essa responsabilidade, seja considerando aqui um campo urbano, né, a igreja na cidade, seja, no nosso caso, estamos ali num lugar mais interior, né, ou antes, quando nós estávamos entre os ribeirinhos, né, era como é que posso dizer assim, uma localidade já um pouco mais de difícil acesso, né, rural ali, mas os desafios, eles inevitavelmente eles vão surgir e nós precisamos responder a esses desafios segundo a palavra que sai da boca do nosso Deus, como foi ensinado a nós por meio do nosso Senhor Jesus. E dentro desse texto que nós lemos, o versículo de número 1, eu lerei aqui e peço que os irmãos observem, diz o seguinte: naquele dia, né, o versículo começa falando de Saulo, na verdade, né? Saulo consentia na morte ali de Estevão, né? Que é parte do contexto ali. E naquele dia levantou-se grande perseguição, né, logo após ali a morte de Estevão, contra a igreja em Jerusalém. E a primeira perspectiva aqui de desafio que a palavra de Deus está nos trazendo aqui nesse texto é com relação à perseguição aqui nesse texto, que é, essa palavra, ela tem um significado de um desenvolvimento de um programa organizado para a opressão de um povo. Essa palavra no texto, perseguição, ela tem esse sentido de que o que se iniciou ali, né, de sofrimento, de desafio, tem esse sentido e está relacionado a desafios, a perseguição, a sofrimento no que diz respeito à área física. Essa perseguição tinha por objetivo de retirar o povo de Deus do seu foco, do seu alvo, mas afetando fisicamente. E quando a gente pensa sobre isso, né, como eu comentei, de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos, podemos ter desafios físicos parecidos, né, a questão da saúde ou a questão a dificuldade de você se locomover para cumprir essa tarefa de proclamar o evangelho, né? Mas pensando um pouco na realidade onde, por exemplo, você vai ter que caminhar alguns quilômetros, né? Aí já começa a haver uma distinção. Na cidade, eu não digo que é tudo mais fácil, também, né, tem os seus desafios. Mas quando nós estávamos entre os ribeirinhos, a gente tinha que ir para algumas ilhas e a gente tinha que, de fato, andar muitos quilômetros. Porque em algumas ilhas ribeirinhas, elas são muito grandes e existem comunidades espalhadas. E a gente, antes da gente ir para Jocum, eles perguntavam: você tem disposição de andar tantos quilômetros? Quanto que você aguenta? Você tem o hábito de caminhar? Né? Então, tudo isso é perguntado, mas com o propósito de nós proclamarmos o Evangelho, de nós nos fazermos presente na vida de um povo que
muitas vezes ali é um povo que a si mesmo se desconsidera. Muitas vezes não se vê com dignidade, dependendo da, da ilha, dependendo da distância. Existem localidades ribeirinhas que as pessoas elas passam anos e anos sem ir na cidade, por exemplo. Então, elas vivem de fato muito afastadas. Então, o que o texto nos conduz a entender é que vão surgir muitos e diversos desafios no que diz respeito às questões físicas, materiais, né? Pode ser financeiro, né? E de outras naturezas também, né? Havia situações onde, como na missão, na Jocum especificamente, né? A gente depende financeiramente da generosidade, né? Dependemos absolutamente de Deus, mas através dos relacionamentos da generosidade dos irmãos. E, né, em alguns momentos, nós não tínhamos ali, né, as finanças como nós desejávamos. Mas aí nós tínhamos esse desafio de entender que a responsabilidade de viver e proclamar o Evangelho, né, ela não pode ser limitada por conta da dificuldade física ou financeira. Quantas vezes, por exemplo, nós nos encontramos enfermos e nós nos invalidamos completamente. Claro que, dependendo da enfermidade, é muito difícil, né, você conseguir acesso às pessoas. Mas nós perdemos, muitas vezes, essa visão de que os desafios que se levantam, eles são justamente para que a gente aprenda a fazer um retorno para Deus, para a palavra, para a presença e consiga vencê-lo nessa perspectiva de cumprir a vontade de Deus. Não estou falando aqui, irmãos, como se isso fosse fácil, tá? Não estou aqui querendo ser insensível com os irmãos. Né? Quantas vezes a gente tinha um desafio, por exemplo, de estar numa comunidade específica e a gente chegava nessa comunidade e a gente descobria que a gente não poderia mais estar lá. A gente fazia uma viagem, às vezes, de 2 horas, 3 horas, pegava barco ou ônibus. E chegando lá, a gente descobria que a gente tinha que voltar. Né? E olha como eu estou falando aqui no texto, especificamente sobre desafios e sofrimentos físicos, mas se conecta com desafios emocionais e espirituais. Eles estão entrelaçados. Então, quantas vezes, em alguma situação, a tristeza, né, ela quer roubar de nós ali essa alegria de estarmos no processo de proclamação do Evangelho. Né? Ou quantas vezes essas situações querem roubar de nós o privilégio de estarmos reunidos com os irmãos, de adorarmos. Quantas vezes as situações querem frustrar a gente. Né? Então, dificuldades físicas que acabam afetando também, né, o nosso emocional, o nosso espiritual. O versículo de número 2, ele já traz uma palavra relacionada ao desafio no que diz respeito ao nosso emocional. O texto diz o seguinte, ó: alguns homens piedosos
sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Essa palavra aqui, pranto, ela está relacionada com um sofrimento emocional. Então, nós compreendemos como os desafios que temos que enfrentar, eles não se desconectam, né? Como eu falei, quantas vezes a falta de recurso financeiro, teve situações que a gente não tinha, por exemplo, um barco para conseguir visitar as pessoas, né? E o nosso emocional quer ser afetado, o nosso espiritual. Às vezes, diante dessa situação, a gente desiste de orar, desiste de se voltar para a palavra, desiste da comunhão, né? Isso internamente, né? Então, a situação em que os irmãos aqui no primeiro século viviam estava nesse lugar, né, de serem desafiados, de estarem experimentando sofrimento físico, sofrimento emocional, né? Um grande homem de Deus acabara de ser morto. Nós, observando o capítulo de número 7, nós conseguimos ver ali a grande referência de Estevão, como Deus usou a vida dele. E, vamos colocar aqui entre aspas, de repente, ele acabou morrendo, a vida se findou. E agora, como nós lidamos com isso? Quando alguém, muitas vezes de grande importância para nós, precisa ir, né? Precisa-se haver essa separação. Às vezes é um familiar, às vezes é um líder muito importante. Então, há esse, vamos dizer assim, esse desafio dessa natureza também. Eu, compartilhando uma situação, né? Eu experimentei dentro enquanto eu estava na Jocum ainda, eu experimentei duas separações nesse sentido de falecimento, né? Que foi a minha mãe e a minha irmã. Então, foram assim, de fato, grandes desafios nesse aspecto emocional, né? De poder estar ali me dispondo junto com a família a servir, a anunciar o evangelho e ter que encarar essa situação, né, de poder prantear, né? O texto bíblico não nega que nós devemos expressar as nossas emoções, né? Isso é parte dessa jornada, né? Somos gente, mas nós entendemos que o nosso Deus, Ele nos sustenta, Ele nos ampara, né? Ele nos dá palavras de ânimo, né? Então, o contexto aqui está falando, no versículo especificamente de número 2, a igreja sofreu ali, emocionalmente, né? Quantas vezes nós somos atacados, né, pela tristeza, pelo desânimo, talvez pela depressão, pela ansiedade. Muitas vezes nós não recebemos um apoio relacional da igreja que nos enviou. Experimentamos esse tipo de desafio também no campo, né? Creio eu que não é diferente aqui, né? E tantos outros nesse sentido. Às vezes
as nossas emoções querem nos enganar, né? Muitas vezes quer nos colocar como se fôssemos abandonados. Então, tudo isso tenta nos tirar do alvo, do foco, né? E muitas vezes nos atrapalha de ver aquilo que Deus está fazendo e ainda ter a esperança com relação a tudo que Deus ainda pode fazer. O versículo de número 13, irmãos, diz o seguinte: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, nesse versículo aqui, existe aqui um desafio, um sofrimento na perspectiva espiritual. Como eu falei, eles se entrelaçam. As coisas vão acontecendo e, por vezes, vai na perspectiva ali de que nós temos Satanás como o inimigo de nossas almas. Nós temos o pecado também, né, como o nosso inimigo, o mundo, o sistema maligno que existe no mundo são inimigos. Eles constantemente estão tentando, né, nos retirar desse lugar, né, de experimentarmos uma vida de oração, uma vida de meditação, de perseverança na obra. Essa palavra que assolava, né, o Saulo ali, ela tem esse sentido de destruir, de querer encerrar com a igreja, com a espiritualidade. Essa mesma palavra, ela é usada lá em João 10, versículo 10, quando diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, os desafios que nós enfrentamos, né, eles, dentro dessas perspectivas, eles tentam nos roubar desse privilégio, dessa graça que Deus tem para nós com relação à ordem do nosso Senhor. Nós tivemos o privilégio, né, de estar reunidos lá na igreja na primeira e ouvimos muito, né, graças a Deus, a respeito do discipulado, a respeito de desenvolvermos uma jornada relacional, de entender que o ID do Senhor, até trazendo um pouco do que eu vou compartilhar à noite com os irmãos, né, tem o sentido de, enquanto nós vamos vivendo a vida, enquanto nós vamos convivendo, enquanto nós vamos trilhando esse caminho, né, nós vamos discipulando, nós vamos compartilhando dessa palavra, nós entramos na vida uns dos outros. E o diabo tenta eliminar isso. Ele tenta, o pecado tenta, o mundo constantemente tenta nos tirar desse lugar. E então esse texto aqui, ele traz para nós essa visão, né, de que nós sofremos e experimentamos desafios físicos, emocionais e espirituais. Como já comentei, isso não é diferente em nenhum dos ambientes aonde Deus levanta o seu povo, homens e mulheres, para ser testemunha, né? O sofrimento continua, o desafio sempre será presente no meio do povo de Deus.
Ainda que hajam diferenças, como comentei, né? Talvez aqui os irmãos não tenham que andar tanto como a gente nas ilhas. Ou talvez sim, né? Existem tantos testemunhos também de irmãos que, para estar na comunhão, para cumprir a ordem do Senhor Jesus, eu guardo histórias assim, né? De irmãos que ou a pé ou com a sua bicicletinha vão e perseveram e avançam, ainda que passando por tantos e tantos desafios. Muitas vezes o que nos diferencia também são culturas mais locais. Não sei quantos dos irmãos já tiveram contato com irmãos de outras localidades do Pará, que você percebe a fala bem diferente. Quando a gente chegou entre os ribeirinhos, a gente tinha que pedir para as pessoas falarem um pouco mais devagar, que era difícil de compreender, né? Então, dependendo do contexto, né, você tem esses desafios também, né, de comunicação, desafio relacionado à alimentação, né? Imagina o exemplo atual da minha esposa. Ela está com um problema com relação à alimentação, né, que se chama refluxo, e retornou agora esse ano esse problema, se eu não me engano. Então imagina a gente em um contexto lá missionário, a gente foi ensinado que a gente precisa não menosprezar o que é servido ali. A gente precisa ser agradecido, participar, né? É desafiador você comer algumas coisas que você não está acostumado. Teve situações, né, de missionárias amigas nossas, né, que indo para outros países tiveram, por exemplo, o que tinha para ser servido era cachorro. Aí, pensa, olha um banquete na mesa, é um cachorro que foi preparado. Difícil. Eu não tive ainda essa experiência, mas fiquei imaginando, né? Então, de fato, assim, os desafios eles são de diversas as naturezas, diversos contextos, né? Entre o ribeirinho eu não tive muita dificuldade, porque uma coisa que tem bastante lá é açaí. Então, açaí não é algo muito difícil, né? Então, irmãos, o sofrimento, os desafios, eles são presentes e sempre se farão presentes no meio do povo, né? Então, como eu comentei, o contexto urbano, eu sou da cidade de Belém e do bairro do Guamá. Não sei, né, quantos já ouviram falar aqui desse bairro, que não sei como é que está hoje. Eu estou com 32 anos e a minha infância lá e adolescência foi complicada no sentido de ver a realidade ali, de muita violência, droga, alguns amigos se envolvendo ali com assalto. Eu, pela graça e misericórdia de Deus, antes de conhecer a Cristo, eu sempre fui muito temeroso. Acredito que pela minha personalidade, de me envolver com essas questões. Que eu sempre pensava, se a minha mãe descobrir que eu estou envolvido com alguma coisa errada, já era para mim. Mas eu presenciei muitos amigos, né? E falo com tristeza, né? Amigos entrando na droga, na violência, no roubo. Então, o sofrimento, ele sempre vai ser real entre o povo de Deus, mas
o texto que nós lemos, ele não encerra nesse lugar, né? Para a glória de Deus, o versículo de número 4, ele nos dá uma esperança com relação aos desafios que nós enfrentamos. O versículo diz o seguinte: entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. O que esse texto nos traz de conclusão é a respeito de que, como eu comentei no início, né, Deus, ele permanece sendo aquele que está escrevendo a história do seu povo. Ele é esse que permanece se fazendo presente nos desafios, nos sofrimentos, aqueles momentos que muitas vezes nós temos que enfrentar só nós e Deus, que não tem às vezes como a gente pedir um socorro de um irmão, né? E quando o versículo 4 fala a respeito de que os dispersos, eles continuavam ali pregando, implicitamente, ele nos dá essa perspectiva de que Deus continua cumprindo o seu querer, né, ali através do seu povo, apesar de todos os pesares. Então, o questionamento que eu fiz no início, né, se os sofrimentos, se os desafios, eles podem nos impedir de avançar, e de fato eles não podem. Ainda que talvez a gente tenha exemplos, né, de pessoas abandonando a fé, mas o texto bíblico nos mostra que os irmãos continuaram absolutamente com talvez hematomas, porque o texto fala que Paulo pegava aquele povo, lançava no cárcere, havia de fato sofrimento físico. Talvez os irmãos dispersos, com o coração ainda ali encharcado de dor, talvez de tristeza, né? E talvez ali passando por algum tipo de crise com relação à fé, mas o texto nos diz que eles continuavam. Por quê? Nós podemos entender, como eu já afirmei, porque Deus é real. Deus se fazia ali como Pai, como Senhor, ainda animando, ainda ali procurando amparar o seu povo. Então, às vezes a gente tem uma visão equivocada de que viver o evangelho, a fé, trabalhar, né, no nosso caso como num campo missionário, a gente às vezes tem o entendimento de que nós seremos isentos de sofrer, de passar por dificuldades, porque o missionário é como se fosse um super-herói. E na verdade não. O missionário sofre e passa por dificuldades tanto quanto os irmãos que estão dando suporte muitas vezes para esse missionário, os irmãos que estão orando, os irmãos que estão contribuindo, os irmãos que estão fazendo ali uma
uma ligação, né? Procurando saber, conhecer, se comunicar, nós experimentamos, né, do sofrimento, dos desafios, ainda que em contexto diferente. Mas nós ainda temos também conta para pagar, nós temos crianças para educar, né? Temos uma rotina para vivenciar ali e tantos outros desafios, né, que se passam, mas nós vemos e experimentamos Deus cumprindo aquilo que muitas vezes no processo a gente não tinha perspectiva. A gente vê Deus de fato realizando o impossível. A gente vê Deus cumprindo ali as suas promessas, não do jeito que a gente quer que aconteça, né? Eu posso lembrar que o texto de Romanos, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto sempre de destacar, né, que o bem do texto bíblico não sou eu que defino ele, mas é o bem segundo aquilo que Deus define na sua palavra e proporciona para nós. Então, sofrer no desafio, no processo de viver e proclamar o Evangelho, de acordo com a visão do Evangelho, é experimentarmos o bem da parte de Deus, porque Deus não desamparará a gente. Agora, estar vivendo ali num ambiente desse, seja de igreja local, seja num campo missionário, e você não tem Deus como sendo Senhor da sua vida, como sendo aquele que lhe orienta, aquele que cuida de você, aí já nós podemos concluir que o bem que a palavra diz não está acontecendo. Então, tem um cantor atual, chama Marco Teles, que ele traz no ensino de alguma de suas canções, ele traz essa questão. Às vezes a gente olha para as questões apenas pela perspectiva humana, terrena. A gente só pensa ali, eu precisava ir para a igreja, eu não consegui um carro, eu não consegui talvez um barco, algo do tipo. A gente muitas vezes não se lembra que não é apenas aquela situação, mas é uma batalha espiritual, é uma batalha muitas vezes emocional. Envolve a gente ter a perspectiva do Evangelho, a perspectiva da soberania de Deus. A leitura que está acontecendo, né, em Jó. Deus precisa fazer com que Jó tenha uma outra perspectiva que ele ainda não experimentava, para ver a grandiosidade de Deus, as maravilhas de que até no sofrimento Deus continua sendo bom, continua sendo Pai, continua sendo Senhor. Então, eu li com os irmãos o versículo de número 4, né, que nos diz que os que eram dispersos, eles continuavam ali pregando. E o versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz,
e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, olha como o texto se encerra, né? Dizendo que houve grande alegria. E não é porque o texto não está dizendo que os irmãos se tornaram insensíveis com relação a tudo que acontecia. Mas é porque a vontade de Deus estava sendo realizada. Um propósito que não era meramente um propósito humano, terreno, mas era um propósito eterno. Cristo estava sendo proclamado e estava sendo vivenciado ali. Não era apenas um passeio que estava sendo feito. Então, nós precisamos encarar todos os desafios, todos os sofrimentos, todas as questões da vida a partir do Evangelho, a partir da visão de que, apesar de todos os pesares, a vontade do nosso Deus, ela é melhor, ela é maior. Ela vai ser o que nos consola. Ela vai ser o que nos sustenta. Mais uma vez, lembrando o que Jesus fala em Mateus 28, quando ele ordena o ide, né, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a guardar todas as coisas que eu tenho dito. E ele promete lá, né, que eu sempre estarei com vocês. Quando o quê? Quando vocês cumprirem e experimentarem a minha vontade. Então, não é ser insensível com relação aos sofrimentos, aos desafios, mas é se lançar na promessa de que Deus nos sustentará, nos vai amparar, Ele vai, se necessário for, nos curar, nos restaurar, seja do sofrimento emocional, seja dos físicos, seja das dificuldades espirituais, né? Confiando na promessa. Então, nós precisamos aprender a ter esse olhar para além do que os nossos olhos carnais podem ver, né? De ter essa perspectiva de esperança. E eu creio que cada um dos irmãos aqui pode fazer esse exercício e lembrar dos desafios que vocês têm enfrentado, seja familiar, seja pessoal, seja como igreja, mas de que nós não podemos perder a perspectiva de que, em cumprindo a vontade de Deus, nós temos verdadeira alegria no Senhor. Vai parecer meio contraditório, mas ainda que estejamos tristes, nós podemos experimentar alegria, porque o Senhor é presente e a vontade dele está sendo cumprida, está sendo realizada. Amém? Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, nos abençoar, né? E eu espero ter, né, de fato, sido uma bênção na vida dos irmãos, né, através do compartilhar aqui da palavra do nosso Senhor. Queria chamar aqui à frente de novo o Alex, junto com a sua esposa, para nós orarmos pela vida deles. Ainda estarão conosco à noite também, mas oração não quer